Em um mundo onde chamadas telefônicas se tornaram parte do cotidiano, com milhões ocorrendo a cada instante, seria difícil imaginar algo estranho envolvendo uma linha telefônica. Mas em 1967, numa cidade tranquila da Alemanha chamada Rosenheim, algo realmente perturbador começou a acontecer dentro de um escritório de advocacia. Seja muito bem-vindo ao canal News Web Doc. Aqui, os segredos mais sombrios, os casos mais sinistros e os mistérios mais perturbadores ganham voz. Se você é novo por aqui, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum episódio, porque o que você vai ver neste canal vai mexer com sua mente. Aproveita e já deixa o seu like, porque isso ajuda muito a espalhar o conteúdo e fazer com que mais pessoas tenham coragem de encarar o inexplicável. E claro, um agradecimento especial a todos vocês que já fazem parte dessa comunidade sombria. Vocês são a razão de tudo isso continuar. Agora respire fundo. O que você está prestes a ver não será fácil de esquecer. O local em questão era o escritório do Dr. Sigmund Adam. Tudo parecia normal, até que os 4 telefones do ambiente começaram a tocar repetidamente, sem trégua. Os recepcionistas, confusos, atendiam a cada toque. Mas do outro lado, havia apenas um silêncio gélido e pesado. E isso não era o mais estranho. Linhas começaram a fazer chamadas sozinhas, com uma frequência absurda. Cerca de 6 chamadas por minuto eram direcionadas para o serviço automático de horário, uma espécie de central que informava a hora exata. Só que havia um problema. Mesmo com os antigos telefones de disco da época, isso seria tecnicamente impossível. Nem mesmo os engenheiros da companhia telefônica conseguiram reproduzir esse comportamento. Mesmo com seus equipamentos monitorando cada segundo do fenômeno, os funcionários garantiam que ninguém estava usando os aparelhos. Ainda assim, as ligações saíam como se alguém, ou algo, estivesse tentando se comunicar ou brincar com a sanidade deles. O que parecia um simples defeito nas linhas logo escalou para um espetáculo de horror que colocaria Rosenheim nos holofotes da imprensa nacional e despertaria o interesse de estudiosos do oculto, parapsicólogos e céticos. Esses telefonemas silenciosos foram apenas a porta de entrada para uma sequência de eventos tão bizarros que até hoje deixam especialistas sem explicação. Luzes piscando, objetos se movendo sozinhos, e uma atmosfera opressora tomaram conta do ambiente, mergulhando o escritório em um verdadeiro pesadelo. Prepare-se para mergulhar nesse mistério real, onde a tecnologia, o inexplicável e o sobrenatural se cruzam de forma assustadora. Este é apenas o começo. Mas, por agora, volte comigo ao ano sombrio de 1967. Foi no fim de um outono gélido que Sigmund Adam, um respeitado advogado da cidade de Rosenheim, começou a notar algo perturbador em seu escritório. Intrigado pelas ligações constantes, silenciosas e inexplicáveis que assolavam suas linhas telefônicas, ele decidiu acionar a companhia telefônica. O diagnóstico foi desconcertante. Nenhum erro técnico foi identificado. Nenhum número suspeito, nenhuma falha nos cabos. As chamadas continuavam, vazias, sem origem. Logo depois, o pesadelo se aprofundou. As lâmpadas começaram a piscar de forma caótica. Algumas giravam sozinhas nos soquetes. Tentativas de conserto com lâmpadas de baixa voltagem terminavam em explosões repentinas. Técnicos da companhia elétrica correram para o local e constataram algo assustador. Picos de energia violentos surgiam do nada, fortes o suficiente para fritar qualquer fusível. Mas nenhum fusível queimava. Intrigado e sem respostas, Adam viu sua história se espalhar. Um jornalista foi até o local investigar e quase foi atingido por uma lâmpada que simplesmente se desenroscou sozinha e voou em sua direção. Com as explicações lógicas esgotadas, Adam recorreu ao incomum. Ele procurou o lendário parapsicólogo Hans Bender, fundador do IGPP, um instituto especializado no estudo de fenômenos paranormais. Era o início de uma investigação que revelaria um dos casos mais desconcertantes da história moderna alemã. O que se escondia por trás daqueles telefonemas silenciosos? Uma falha técnica?
uma força invisível, ou algo ainda mais obscuro, espreitando além do véu do mundo físico? Prepare-se. O caso Rosenheim ainda ecoa até hoje. Existem fenômenos que parecem dançar na beira do desconhecido. Manifestações que desafiam a lógica, envolvem a mente humana em estados alterados e mergulham na tênue linha entre o real e o inexplicável. Foi em meio a esse cenário nebuloso que o renomado parapsicólogo Hans Bender foi atraído para a cidade de Rosenheim, na Alemanha, após ouvir relatos de eventos estranhos que assolavam um escritório de advocacia. Ao chegar ao local, Bender testemunhou e gravou acontecimentos que pareciam saídos de um pesadelo. As luzes piscavam como se fossem comandadas por uma força invisível. A copiadora despejava líquido sem motivo algum. Páginas de calendários eram arrancadas das paredes como se puxadas por mãos invisíveis. E quadros eram lançados pelos ares em pleno expediente. O evento mais estarrecedor ocorreu quando um arquivo metálico, pesando quase 200 quilos, deslizou sozinho por vários metros através do piso. E estranhamente o chão abaixo permaneceu intacto, sem nenhum arranhão. Físicos renomados como Friedberg Karger e Gerhard Zicha analisaram o caso e chegaram à conclusão alarmante. Havia uma forma de energia desconhecida agindo ali, algo completamente fora dos padrões científicos. Essas manifestações violentas e imprevisíveis não seguiam o roteiro típico de uma assombração convencional. Tudo ali tinha a assinatura de um poltergeist. Forças invisíveis que arremessam objetos, geram falhas elétricas e espalham o caos. E como em muitos casos semelhantes, havia um elemento comum: a presença de uma jovem mulher. O epicentro parecia girar em torno de Anne-Marie Schaberl, uma nova secretária de 19 anos recém-contratada. Foi notado que os eventos sobrenaturais só aconteciam quando ela estava presente. Vinda de uma família rígida, marcada por uma criação severa no interior e pela recente perda de um noivado, Anne-Marie carregava traumas e emoções intensas, o que, segundo os estudos de Bender, pode ser exatamente o gatilho para fenômenos psicocinéticos inconscientes. Durante entrevistas, ficou claro que Anne-Marie detestava o ambiente de trabalho e não tinha afinidade com os colegas. Ainda mais intrigante, todas as ligações misteriosas para o serviço de hora exata coincidiam com os momentos em que ela estava desejando ir embora. Bender descobriu ainda que, embora Anne-Marie não tivesse interesse direto no ocultismo, sua família tinha histórico com o espiritismo. Sua tia, inclusive, era uma médium conhecida em Düsseldorf. Esse histórico familiar, somado à teoria de RSPK, psicocinesia espontânea recorrente, levantou uma hipótese sombria. Seria Anne-Marie a fonte inconsciente de todo o caos? Em estados emocionais extremos, sua energia poderia estar interagindo com o ambiente físico de forma destrutiva. A situação ficou tão insustentável que um exorcismo chegou a ser realizado dentro do escritório por um padre local, a pedido da própria família da jovem. Durante o rito, lâmpadas estouraram sobre as cabeças dos presentes, reforçando a sensação de que algo maligno estava enraizado ali. Em janeiro de 1968, sem mais opções, o advogado Sigmund Adam demitiu Anne-Marie. O efeito foi imediato. O fenômeno cessou completamente. Porém, relatos sugerem que a atividade estranha ressurgiu em seu novo emprego, até desaparecer de vez após seu casamento, quando aparentemente ela encontrou paz interior. O caso de Rosenheim não tardou a ganhar as manchetes. Tornou-se um dos exemplos mais documentados e respeitados de suposto fenômeno poltergeist na história moderna, presenciado não apenas por funcionários, mas por engenheiros, investigadores, repórteres e até membros da polícia. Esse não foi apenas um caso de assombração. Foi um alerta sinistro. Existem forças ocultas dentro e fora de nós que podem se manifestar quando o psicológico encontra o paranormal. E às vezes, o maior portal para o inexplicável pode estar escondido dentro de uma única pessoa. A vasta maioria dos especialistas neutros que analisaram o caso de Rosenheim se viu obrigada a admitir o impensável. Nenhuma explicação lógica ou científica conseguiu justificar os eventos ocorridos naquele escritório. Apesar disso,
Céticos ferrenhos e opositores do sobrenatural tentaram, anos depois, derrubar a autenticidade dos acontecimentos com teorias frágeis e inconsistentes. Um periódico semanal alemão publicou, tempos depois, alegações explosivas feitas pelos autores Alvin Neumann, Herbert Schiff e Gert Günther Kramer, em seu livro intitulado Espíritos Falsos, Fraudes Reais. Eles sugeriram que os relatos iniciais do advogado Sigmund Adam seriam forjados e afirmaram ter encontrado fios de nylon presos a lâmpadas e objetos no escritório, insinuando que os fenômenos foram manipulados. Contudo, não há qualquer registro oficial que comprove que esses autores realmente estiveram no local. Tampouco qualquer documentação fotográfica ou técnica que sustente tais alegações. Sigmund Adam, indignado com a acusação, tentou impedir judicialmente a publicação do livro. Mas sua liminar foi negada. O jornalista Pete Heinhoben, por sua vez, criticou o trabalho do parapsicólogo Hans Bender, afirmando que não havia divulgação completa dos relatórios técnicos das investigações. Ele ainda pontuou que Bender teria omitido o registro de um episódio em que Anne-Marie foi supostamente flagrada por um policial cometendo uma farsa, além de ignorar menções às observações não conclusivas feitas por um ilusionista que visitou o local durante o auge da atividade paranormal. Mas há um detalhe frequentemente esquecido. Sigmund Adam solicitou que Bender não divulgasse suas filmagens, nem seu relatório final. Nem ele, nem seus colegas de trabalho buscaram qualquer tipo de lucro com os eventos. Pelo contrário, a reputação do escritório foi manchada, os custos com danos físicos foram enormes, e os riscos à segurança dos funcionários eram reais. Quem, em sã consciência, criaria algo assim para atrair problemas? A atmosfera no escritório era insuportável. Lâmpadas estouravam sobre as cabeças das pessoas. Telefones tocavam sem parar sem que houvesse ligação alguma, e máquinas quebravam sem explicação. Objetos voavam de prateleiras e paredes como se tivessem vontade própria. Era um caos constante, perigoso e imprevisível. O debate ainda permanece vivo. Seria tudo uma fraude elaborada? Um fenômeno natural ainda desconhecido pela ciência? Ou realmente um caso de atividade sobrenatural? A verdade é que nenhuma causa definitiva jamais foi encontrada. O caso de Rosenheim entrou para a história, ao lado de lendas como o poltergeist de Enfield e a bruxa de Bell, sendo frequentemente associado à chamada teoria da garota travessa, proposta por Frank Podmore, que sugeria que jovens, especialmente adolescentes do sexo feminino, estariam consciente ou inconscientemente no centro de tais fenômenos. Seja por truques ou por manifestações psicocinéticas espontâneas, a ciência ainda não conseguiu refutar completamente a existência da RSPK, recorrência espontânea de psicocinesia. Afinal, ondas eletromagnéticas, invisíveis e onipresentes, regem tudo ao nosso redor, de celulares a satélites. Então, quem pode garantir que a mente humana, sob extrema pressão emocional, não seja capaz de gerar um distúrbio semelhante? Talvez daqui a um século tenhamos provas concretas e inquestionáveis de que esses eventos eram reais. Até lá, o poltergeist de Rosenheim continuará sendo um dos casos mais intrigantes, enigmáticos e assustadoramente bem documentados da história dos fenômenos paranormais. Um mistério que refusa morrer. E agora, me diga, o que você pensa sobre tudo isso? Você acredita que esses eventos realmente aconteceram? Ou será que há uma explicação racional por trás de tudo? Ou quem sabe foi apenas uma farsa bem elaborada? Quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários aí embaixo. Lembre-se, por mais que pareça improvável, em um mundo tão insano quanto o nosso, o impossível pode muito bem ser real. Se você é fascinado por histórias macabras, casos inexplicáveis e o lado mais sombrio da realidade, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ainda tem muito mais escuridão vindo por aí. Ah, e se puder, dá uma força pro canal se inscrevendo. É de graça e ajuda muito em nosso crescimento. Quem participa, ajuda diretamente a manter esse conteúdo no ar. Valeu demais a todos que apoiam essa jornada pelo oculto. Fique atento às sombras.
E não confie no que seus olhos veem. Nos encontramos no próximo mergulho no desconhecido.